Olá, quarto ano. É um prazer estar novamente com todos vocês. E hoje nós vamos ter a nossa aula da disciplina de História. Vocês vão precisar do livro, tá? E vocês também vão precisar do caderno, porque nós vamos fazer a correção da atividade que foi deixada como atividade pós-vídeo da aula passada, certo? Na aula passada, a gente falou sobre o Dia da Consciência Negra, né? Falou sobre algumas influências que nós até hoje temos, que foram deixadas pelos africanos. Então, nós falamos na semana passada sobre danças, né? Falamos sobre as heranças que nós temos na alimentação, nos instrumentos musicais. Nós falamos também sobre Zumbi dos Palmares, né, que até hoje é tido como uma liderança negra, né? Foi uma pessoa que lutou, foi o líder do Quilombo dos Palmares. Ele lutou contra o sistema escravo na época, né? A gente já viu várias vezes o que acontecia com os escravos, né? Os escravos, eles sofriam violência física, né? Porque eles apanhavam bastante. Sofriam violência psicológica, porque eles eram humilhados, levavam gritos. E tinham escravos que, infelizmente, ou eles se matavam para poder sair dessa vida, ou fugiam. E os quilombos eram essas comunidades para onde esses escravos fugiam. Eles sofriam muito, né? Desde lá da África até vir para aqui para o nosso país, né? Por quê? Eles eram trazidos em péssimas condições nos navios negreiros, né? Eles vinham nos porões, disputavam espaços entre eles mesmos, com ratos, né? Com outros bichos que pudessem transmitir doenças nesses porões. Chegavam aqui, eram colocados para trabalhar, né? nas lavouras de cana-de-açúcar, de café, trabalharam na mineração também. E eles não tinham direito a nada, né? E quando eles resistiam a essa. Quando eles resistiam a esse trabalho escravo, então eles eram agredidos, tanto com palavras quanto fisicamente, e principalmente fisicamente, né? Eles dormiam em senzalas, que eram locais escuros. Eles, para poderem se alimentar, pegavam os restos, né, sobras de carne da casa grande, para poder misturar com feijão e poderem se alimentar. E foi assim, foi uma época muito difícil em nosso país, né? A escravidão durou muito tempo. E eles trabalhavam em tudo e não tinham direito a nada. Eles dormiam pouco, né? Porque esse trabalho se alongava, né? Então, tanto é que o tempo de vida, né? Como, por exemplo, a gente viu algumas leis na aula passada, a gente falou sobre a lei dos sexagenários, por exemplo. Essa lei, ela libertava os escravos idosos, mas pouquíssimos escravos se lucravam dessa lei, porque muitos não chegavam a ficar idosos, morriam antes do tempo, não é? Eles eram tão explorados que eles terminavam morrendo antes do que era para morrer, né? E eles eram trazidos da África, ficavam expostos, né, para serem comprados, pareciam mercadorias mesmo. Os filhos dos escravos, eles também já eram considerados escravos, né? Depois que surgiu a lei do ventre livre, foi que isso parou, né? Porque os filhos dos escravos que começaram a nascer a partir da criação dessa lei, foi que começaram a ficar livres, mas eles eram livres até um determinado período. E a gente viu também, né, que o Dia da Consciência Negra é comemorado dia 20 de novembro por conta do aniversário da morte de
Zumbi dos Palmares, né? Um líder tão importante para esse povo, certo? E para nós também, né? Nós somos descendentes também. Aqui no nosso país, nós somos miscigenados. E a atividade que ficou para a aula passada, atividade de casa, foi no caderno sobre essa data comemorativa que a gente estudou. Então, o primeiro tinha assim: sobre as heranças culturais africanas, dê exemplos de letra A, instrumentos musicais, letra B, danças, letra C, alimentação, letra D, vestuário. Segundo quesito era pessoal, você iria dizer o que você achava do racismo, né? O racismo a gente sabe que geralmente são as pessoas que não gostam. São as pessoas, né, que não gostam de pessoas de cores diferentes da delas, né? E aqui no Brasil, infelizmente, apesar do racismo ser crime, infelizmente a gente ainda vê um certo, um certo racismo ainda. Não são todas as pessoas, claro, mas ainda temos racismo em nosso país. Terceiro, sobre a Lei Áurea, responda. Letra A, quem assinou? Letra B, quando foi assinada? Então, ó, os instrumentos musicais, primeiro, nós temos vários. A gogô, o berimbau, atabaque, pandeiro, tambor. Você também poderia colocar reco-reco. Então, todos esses instrumentos, eles são utilizados hoje em dia. Por exemplo, o berimbau, ele é utilizado na capoeira. O pandeiro também é utilizado no pagode, né, no samba. Então, esses instrumentos, muitos deles, né, muitos instrumentos musicais que nós vemos hoje em dia, são de herança africana. Letra B. Nós temos as danças e nós temos algumas danças que foram também, são herança dos africanos, como por exemplo o maracatu, é um ritmo nosso aqui, né, bem conhecido aqui em Pernambuco, e é um ritmo, né, que atrai muitos turistas. Os turistas, quando vêm para cá, ficam maravilhados, assim como o frevo também é dessa origem africana, apesar do frevo ser daqui de Pernambuco, né, mas foram criados pelos afrodescendentes. E são ritmos que nós temos aqui e os turistas, quando vêm, ficam encantados. O samba também. Na alimentação, a gente tem quibe, a feijoada, o mocotó. A feijoada é a mais conhecida, né? A mais tradicional das comidas herdadas pelos africanos. E na questão do vestuário, tem os turbantes, né? Que nós até vimos algumas imagens, as mulheres usam na cabeça. Roupas estampadas, lenços. Você também poderia colocar nessa opção os colares, que os colares também fazem parte, né, de toda essa vestimenta que as mulheres utilizam também. O segundo quesito era pessoal, era para você dar a sua opinião sobre o racismo. E o terceiro estava falando sobre a Lei Áurea. Na letra A, estava perguntando quem assinou essa lei. Foi a princesa Isabel. E quando, na letra B, estava perguntando quando ela foi assinada. Ela foi assinada no dia 13 de maio de 1880. Então, vejam, né, uma lei que já faz um certo tempo que foi assinada, mas que ainda existe essa forte questão do racismo, infelizmente, certo? E hoje a gente vai colocar na página 172 e a gente vai falar sobre um produto que foi uma das nossas riquezas. Nós sabemos, né, nós já estudamos que aqui no Brasil nós tivemos como riqueza, nossa primeira riqueza foi o pau-brasil,
nós tivemos o ouro como riqueza, nós tivemos o açúcar também como riqueza, tivemos o ouro, tivemos o café, que é o que nós vamos falar hoje, e a gente teve um ciclo, a gente teve o ciclo do ouro em nosso país, teve o ciclo do café também. E o café, ele foi trazido para cá, o Brasil. Ele não foi uma planta originária daqui, certo? Então, vocês vão colocar na página 172 e essa página, ela tem um quadrinho lá em cima que ela começa falando, né, começa falando sobre o café. O café. Café de meia, de cafeteira. Tomo até de mamadeira. Café em grão, de verão. Secando ao sol na fazenda do barão. Café em pó, com pão e só. Cedinho na casa da vovó, café expresso de padaria, com gosto de correria. Se o café, coitado, soubesse para onde iria, sequer ele nasceria. Mas se fosse a coragem do café, eu não estaria de pé, escrevendo poesia. Então, veja só. O café, ele faz parte do nosso dia a dia. Tem algumas pessoas que não tomam café, né? Como eu, por exemplo, não tomo café. Mas tem pessoas, na maioria das pessoas, se você perguntar, a maioria da população brasileira utiliza café. Tem pessoas que dizem que quando não tomam café ficam com dor de cabeça, né? Já é uma tradição da nossa cultura, o café. Mas aí nesse textinho, inclusive, está falando sobre café de padaria. Nós vemos o café com muita facilidade, né? Em todos os locais. Mas o café, a história do café, ela é tão chocante, né? O café, ele foi trazido para aqui, para o nosso país. Ele foi trazido da África. Ele não era uma planta originária daqui. Diferente do pau-brasil. O pau-brasil ele já era daqui da Mata Atlântica, né? Mas o café ele não era. Ele foi trazido para cá. Na época que ele foi trazido, a capital do nosso país era o Rio de Janeiro. Atualmente, a capital do nosso país é Brasília, né? Mas antes de ser Brasília, já teve Salvador. Nós já tivemos Salvador como capital. Foi a primeira capital do nosso país. Depois tivemos o Rio de Janeiro. E depois tivemos Brasília, né? Que é atualmente. Mas no Rio de Janeiro, a intenção dessas pessoas era trazer o café para cá para poder plantar no Rio de Janeiro, que era a capital, né, a sede do nosso país. Só que essa plantação terminou sendo em São Paulo, porque São Paulo tinha um clima melhor, né, um solo melhor para poder plantar. Então foi lá que começou a se desenvolver essa questão do café. E o café ele trouxe vários avanços para o nosso país. Teve a parte ruim, porque os escravos trabalharam nessa mão de obra aí do café, mas teve a parte boa do desenvolvimento em nosso país. Certo? E essa questão do café também atraiu alguns imigrantes para o nosso país, certo? A região sudeste, ela tinha algumas plantações de café, principalmente São Paulo, que era o estado onde tinha, né? O café, ele foi um produto tão importante
por um determinado tempo da nossa economia, que ele ficou conhecido, sabe como? Como ouro negro. Vocês já imaginaram um produto ser conhecido assim? Ele era chamado de ouro negro, porque ele era tão valioso. Até que depois, né, essa produção foi aumentando, mas chegou um certo tempo que essa produção já não dava mais lucro. E o que foi que aconteceu? Tiveram muitos lotes de café que tiveram que ser queimados. Porque foi um produto que predominou por muito tempo na nossa economia. Não é? E os homens, né, os donos dos cafezais, os fazendeiros, eles queriam que a escravidão continuasse. Mas aí houve um certo problema. Por quê? Teve a lei que proibia o tráfico de escravos trazidos da África. Então, o que foi que começou com isso tudinho? Eles começaram a achar ruim, porque eles não iam ter que ter eles não tinham a mão de obra de graça, não é? Se eles colocassem pessoas para trabalharem nas terras deles, eles iam ter que pagar. Então, eles já começaram daí a ser contra, né, esse sistema abolicionista. Sistema abolicionista é aquele sistema que é a favor da libertação da escravidão. É um sistema que é totalmente contra a escravidão. Então, pessoas, os abolicionistas da época, se reuniram para tentar acabar com a escravidão. E isso deixou os fazendeiros totalmente insatisfeitos. Porque eles queriam, né, ter uma mão de obra de graça, queriam enriquecer mais do que já estavam. O café, ele gerou tanto dinheiro que vocês sabem como os donos das fazendas de café eram conhecidos? Barões do café. Então, por aí você tira, né? Como o café gerou riqueza. Infelizmente, não para os escravos. Era a segunda mercadoria mais negociada no mundo na década de 1880. Então, por aí vocês tiram, né? O café ele era exportado. Ele era tido como toda essa riqueza, né, chamado de ouro negro. Só que a gente sabe que nem tudo dura para sempre. E o sitiante era uma pessoa que vivia na dependência do fazendeiro. Se a gente for observar, a gente tem na página 174, tem assim, o trabalho nas fazendas de café. Vocês têm uma imagem lá em cima e lá no finalzinho vocês têm um retângulo que tem assim, você sabia, uma curiosidade. Na nova frente de expansão, os cafeicultores puderam contar com um relevo mais regular, menos acidentado, que permitia a plantação contínua de vastas extensões, formando um mar de café. Não é que fosse um mar, tá, gente? Assim, como a gente conhece, quer dizer o quê? Uma imensidão, né? Uma grande área de café. Ou uma onda verde, como se dizia na época. Porém, a real vantagem do oeste não estava no clima, semelhante ao do vale, mas na terra roxa. Esse solo era bem mais fértil do que o do vale, que possibilitava uma produtividade muito maior. Não tardou para que o oeste paulista assumisse posição de destaque na economia nacional, superando antigas áreas produtoras. A produção paulista colaborou decisivamente para tornar o Brasil um dos maiores produtores mundiais de café. Por isso aí foi uma coisa que influenciou até hoje, porque a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, a região sudeste, eles são responsáveis por boa parte na região sudeste. E o estado de São Paulo, que faz parte da região sudeste, são responsáveis por boa parte da economia do nosso país.
Lá tem muita arrecadação de imposto. Muitas pessoas foram trabalhar lá. Então, foi uma região que se desenvolveu. E isso também graças ao café. E o café foi trazido para o nosso país por Francisco de Melo Palheta. Ele trouxe umas mudas de café, começou a plantar. E o melhor tipo de solo para o café é o solo de terra roxa. Então, começou a plantar, deu certo, e assim se tornou um, um grande produto da nossa economia. Tanto é que isso até hoje faz com que a região sudeste seja a região mais, né, mais rica, né, mais eficaz, mais assim, mais, inclusive a mais populosa também do nosso país, né, já que lá a economia é mais desenvolvida até hoje, então muitas pessoas vão para essa região para poderem buscar melhores condições de vida também. Então vejam só aqui, nós temos a África, aqui onde a setinha está passando, né? Aqui tem os continentes. Isso aqui é o mapa mundo, é o mapa onde estão os continentes, os oceanos. A África. Então, olha a travessia que eles tinham que fazer para poder trazer essas mudas de café para cá. Ainda bem que deu certo. Olha só, aqui, ó, os escravos trabalhando aí no café, com o café. Era bem assim, eles carregavam peso mesmo também. Olha só. O café, ele era transportado até os portos, ele era levado em carros de boi e nos lombos de mulas. Então, ele era transportado até isso. Mas por que até os portos? A gente sabe que os portos são os locais onde ficam os navios. E nessa época aí não existia, hoje em dia a gente sabe que é tudo muito rápido. Mas nessa época aí a forma de você se locomover era através do mar. E se a gente for olhar aqui no mapa mundi, a gente vai ver aqui, ó, toda essa parte azul é água. Então eles conseguiam exportar o café, né? O Brasil conseguia exportar o café para os outros continentes, para as outras partes do mundo. Então tinham que levar esse café até os portos para que ele fosse distribuído, né? Para que ele fosse vendido. Então a gente vê, né? Os escravos trabalharam tanto e não tinham direito a nada. Os barões do café, os donos dos cafezais, eles só enricavam. Em 1850 começou a proibição do tráfico de escravos. Então isso afetou o Vale do Paraíba. É um dos locais onde se tinha esse trabalho escravo da plantação. E começaram a ser comprados os escravos daqui do Nordeste para poderem ir para lá. Então, assim, eles fizeram de tudo para poderem lucrar. Aí você vê, né, a nossa história como é. Se a gente for analisar direitinho. Então, estamos falando do café. Nós tivemos como riqueza o açúcar. Nós tivemos como riqueza o ouro. Nós tivemos o pau-brasil. Todas essas riquezas, pessoas eram exploradas. Essas riquezas eram vendidas para outros países. E essas riquezas ou eram do Brasil ou se desenvolveram no Brasil, né? Porque a cana-de-açúcar foi trazida por Martim Afonso de Souza para o nosso país. A gente tinha um solo, aqui o Brasil tinha um solo e um clima favorável, deu certo, se desenvolveu aqui. O café foi trazido por Francisco de Melo Palheta. A gente tinha o solo bom, o clima bom, também se desenvolveu aqui no Brasil. E com tanta riqueza, o ouro, ele já era da gente. O pau-brasil também era da nossa Mata Atlântica. O ouro, né, era um minério que era encontrado em grande quantidade em nosso país.
Inclusive, o estado de Minas Gerais recebeu esse nome por conta da grande quantidade de ouro. E tudo isso aí, quem lucrava era Portugal. O ouro, as pessoas tinham que pagar imposto a Portugal. Então, vejam só a nossa história, né? A gente com tanta riqueza no nosso país, mas infelizmente a gente ainda, né, não pôde se lucrar tanto, né? Os trabalhos nas fazendas de café, a mata era queimada para arar e preparar a terra para o plantio do café. As sementes elas eram plantadas e a colheita só vinha após 4 anos. Os grãos, vejam só o processo que passava o café. Os grãos eram peneirados, eram colocados para secar, eram socados para poder remover as casquinhas, eram embalados e eram transportados para os portos. Outra coisa interessante, né? Muitas pessoas, quando a gente diz assim que o café ele é plantado, a gente quando compra o café é aquele pó. Então isso muita gente estranha, né? Muita gente diz, gente, mas como é que o café ele é plantado, mas é um pó? Ele passa por um processo, né, de modificação para poder chegar na nossa casa. Tem aquele café, né, que é colocado na cafeteira mesmo, e tem aquele café instantâneo, né, que a pessoa esquenta a água, coloca o pozinho dentro, na mesma hora você pode tomar, coloca o açúcar, o adoçante. Então o café ele trouxe o desenvolvimento, né, algumas estradas foram construídas em nosso país para poder fazer o transporte do café, algumas ferrovias, tá? E agora a gente vai fazer as páginas 175 e 177. Primeiro tem assim: assinale as alternativas corretas. Que problemas foram enfrentados por Dom Pedro II em seu reinado? Essa aí, né? Os políticos da época queriam seu império? Será que os políticos da época queriam que Dom Pedro continuasse a governar o país? Não. Então, frase falsa. Vários conflitos internos? Sim, muitos conflitos. Por isso que o nosso país deixou de ser um império e passou a ser uma república. As plantações de café não se desenvolviam na região? Falsa. A plantação de café se desenvolveu, né? Só que sair os movimentos abolicionistas, os movimentos para poder ir contra a escravidão, será que existiam? Sim, existiam. Então você só vai marcar a segunda e a quarta frase. Vários conflitos internos e os movimentos abolicionistas. Segundo quesito, como vivia o sitiante? Sitiante, ele vivia na dependência do fazendeiro. Vivia na dependência do fazendeiro. Terceiro, qual a solução encontrada pelos cafeicultores para solucionar a crise no Vale do Paraíba? Eles começaram a comprar escravos de que região? Comprar os escravos daqui da região Nordeste. Então,
eles tiveram como solução comprar os escravos do Nordeste ou contrabandeá-los também, através dos portos isolados do litoral, né? O que facilitou muito assim do Brasil ser invadido era justamente pelo litoral, né? Porque chegavam as embarcações para cá. Tem um lado bom, né? Que nosso país é banhado por um oceano, mas tem essa parte ruim, né? Porque facilita muito também a invasão. Quarto, como era feita a limpeza nas áreas destinadas à plantação de café? O que era que eles faziam? Eles queimavam, né, a mata para poder arar e preparar a terra. Então, vejam só, eles queimavam. Isso era ruim, por quê? A gente sabe que se a gente fizer muita queimada, o solo vai ficar desprotegido, né? Vai ficar infértil. Mas era o que eles faziam na época. Então, ó, tá aqui a correção, tá, da atividade que a gente fez. Então, ó, você pode pausar o vídeo para poder fazer a correção. Eu gostaria que vocês passassem para a página 177, 177. Tá bem fácil. Se vocês tiverem lápis de cor, vocês podem separar para a gente poder responder o segundo quesito. Caso você não queira usar o lápis de cor, você pode utilizar o seu lápis de escrever também. Primeiro, preencha os quadrinhos corretamente. Letra A. Continente de onde o café foi trazido. O café foi trazido de um continente que começa com a letra A. Que continente foi esse? A África. Então você pode colocar nos quadrinhos da letra A, África. Letra B. Trabalhavam no cultivo do café. Quem eram as pessoas que trabalhavam? Os escravos e imigrantes europeus. Escravos e imigrantes europeus. Na letra B. Segundo quesito, pinte os quadrinhos que indicam os animais que transportavam o café até os portos. Elefantes. Será que eram os elefantes que transportavam o café? Não. E os bois? Sim, você pode pintar o segundo retângulo, né? Os bois, onde tem a palavra bois. Mulas. Será que as mulas também transportavam? Sim. Então você pode pintar o terceiro retângulo, tá? Você vai pintar. E cavalos? Só tem os animais aí, bois e mulas, que no caso é o segundo e o terceiro retângulo que você vai pintar. Terceiro,
Por que o café se tornou a principal atividade econômica no país durante a República? Né? Aí você pode colocar por que gerou muita riqueza para a região produtora ou trouxe muita riqueza para a região produtora. Também é uma forma de você colocar, certo? Então, olha, a correção da 177, que a gente falou. Letra A, África. Letra B, escravos e imigrantes europeus. Segundo, você vai pintar os retângulos com as palavras bois e mulas. E o terceiro, porque trouxe muita riqueza para as regiões produtoras, né? E aqui, ó, a agenda com página 178, tem aí, complete a cruzadinha com as palavras que preenchem os espaços a seguir. Em foram formados os primeiros cafezais. Qual foi o estado que a gente falou bastante sobre ele, que é da região sudeste? Letra B. Os imigrantes moravam em. Letra C. O cafezal era a principal atividade econômica durante a. Nosso país hoje em dia é uma. Letra D. A estrada de ferro, que era até o nome do nosso segundo imperador, foi construída no Rio de Janeiro. Quinto, complete adequadamente as afirmações sobre a expansão da produção cafeeira. Os foram os primeiros trabalhadores nas fazendas de café. A gente sabe que foram as primeiras pessoas exploradas, na verdade, do nosso país. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por algumas pessoas que vinham de fora para trabalhar aqui. Quem era? Houve crescente migração de imigrantes para a região. Qual foi a região brasileira que se desenvolveu bastante por conta do café? E a última, o valor do café era bastante alto no mercado exterior. Se a gente diz que o que está no nosso país é nacional, o que está fora dele é, certo? Então façam essa atividade. Na próxima aula a gente faz a correção dela, tá certo? E hoje a gente fica por aqui, tá? Tenham um bom dia, né? E uma ótima semana também.